Olá, seja muito bem-vinda ao nosso devocional de hoje e o tema desse devocional é Deus não está em silêncio. Você já teve aquela sensação de estar orando para o nada? Como se as suas palavras batessem no teto? Ou você já pensou, Deus, será que o Senhor me ouve mesmo? Às vezes o céu parece silencioso, mas será que Deus está mesmo em silêncio? Ou será que a gente está esperando Ele falar de um jeito e Ele está falando de outro? Quando eu fui organizar esse devocional, eu me peguei pensando em quantas vezes eu pensei que Deus não falava comigo porque Ele não queria, como se Ele estivesse vendo lá de cima, vendo todo o meu sofrimento e escolhesse não agir porque não quisesse. O sentimento de solidão e o vazio era esmagador, mas eu quero te trazer uma verdade para refletir nessa manhã. Lá em Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Pois ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Você já viu alguém que ama em sofrimento? Um filho, uma mãe, aquela pessoa que seria o seu maior amor, sabe? Como você se sente quando você vê alguém muito querido sofrendo? Eu tenho certeza que você faria o que pudesse para ajudar essa pessoa. Você não deixaria ela em sofrimento a não ser que julgasse extremamente necessário. E olhe lá se mesmo assim você não faria o necessário para ajudá-la. Se nós, que temos as nossas limitações, não deixamos alguém muito amado em sofrimento, a minha pergunta é por que Deus faria isso conosco? E eu quero te deixar essa verdade hoje: Deus não nos esquece. Deus se importa com o nosso sofrimento, Ele está olhando para nós sim, mas Ele também não é uma máquina de respostas imediatas. Às vezes, não é o momento de agir, exatamente porque Ele sabe o que tem preparado para nós. Ou então Ele está trabalhando no invisível, ou simplesmente Ele está nos ensinando a descansar na certeza da presença dEle, mesmo quando o nosso coração diz o contrário. Na minha caminhada profissional, eu vejo muitas mulheres confundindo a ausência de emoção com a ausência de Deus. E essa forma de enxergar a vida faz com que a nossa fé fique abalada. Como ter fé quando à nossa volta tudo está ruindo, tudo está oscilando? Mas eu quero te dizer que a fé verdadeira, ela não depende do que você sente, ela é uma escolha de confiança. Em uma das abordagens da psicologia, nós temos uma técnica muito usada em consultório, que é a técnica do agir como se fosse. Nessa técnica, o princípio dela é desatrelar os nossos comportamentos daquilo que nós pensamos sobre o que nos acontece. Muitas vezes, a fé segue esse mesmo princípio, apesar de achar que as coisas não acontecem, apesar de achar que não há um futuro bom no que tem acontecido, nós escolhemos crer que Deus está no controle e escolhemos confiar e descansar. Afinal, a fé é sim uma escolha. O silêncio de Deus pode ser um tempo de formação e não de abandono. Sim, por mais doloroso que seja, o tempo de silêncio de Deus serve sim para o nosso bem. E nunca foi dito que seria bom, mas que seria para o nosso bem. Tantos personagens bíblicos já passaram por momentos de silêncio de Deus. Nesse momento eu não consigo não lembrar de Elias, que também achou que Deus o havia deixado, mas o Senhor o encontrou no sussurro e não no terremoto. E isso me faz pensar quantas vezes o Senhor tem falado conosco, mas os terremotos das nossas vidas nos impedem de escutá-lo. Se você está passando por um tempo de silêncio, eu quero te lembrar, você não foi esquecida. Você está sendo trabalhada, apesar de tudo que a sua mente te diz. Deus se importa e tem visto você sim. A palavra dele diz que até os animais são sustentados pelo Senhor e que as flores do campo são cuidadas por Deus. Imagine a nós, que somos a sua criação também. Por mais difícil que seja acreditar, o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos e o Senhor age sim em nosso favor. Nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração, pedindo que o Senhor possa nos ajudar a criar esse laço de confiança e de fé, sabendo que Ele não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Então ore comigo.
Pai, nós sabemos que não entendemos tudo, mas nós escolhemos confiar. Ainda que eu não ouça, Deus, a sua voz, ainda que eu não consiga entender o que o Senhor está fazendo ou o que o Senhor está falando, eu sei que o Senhor está aqui comigo. E apesar de todas as dificuldades, a minha oração, Pai, é que o Senhor sustente nesse tempo. Sustente a mim, sustente a quem está ouvindo esse vídeo. Nos ajuda, Senhor, a descansar na sua fidelidade. Que nós possamos aprender, Pai, a descansar no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.